Boa tarde, gente. Vamos estar dando início à nossa revisão, né, da disciplina de neuropsicologia, aprendizagem, processos, tá? Eu estou gravando essa aula para que ela fique disponível para vocês e vocês possam voltar, olhar os slides com calma, ouvir aqui as minhas explicações. Basicamente é tudo que a gente viu em sala de aula até o momento num único slide condensado que já está disponível para vocês aqui no Teams, tá certo? Então, vamos com força e fé aí nessa última semana antes da prova da primeira unidade, tá? Lembrando que, fundamentalmente, a gente está estudando 5 grandes processos psicológicos nessa disciplina. Né? O primeiro deles é a aprendizagem em si, então eu falei bastante de aprendizagem. O segundo processo, extremamente importante, são os processos sensoriais, né? E aí, basicamente, a gente está falando de 2 grandes processos sensoriais, atenção e percepção, né? Lembrando que vocês já viram no semestre passado parte dos elementos de atenção, a gente só vai estar recobrando esse semestre, e a gente vai falar da percepção, né, na primeira aula, logo após a prova, quando a gente for falar da Gestalt, que eu já falei até um pouco em sala de aula da Gestalt, mas a gente vai dar uma amarrada específica na Gestalt. Além disso, a gente vai falar, tá, de pensamento e resolução de problemas, né? Aqui dentro do leque de pensamento e resolução de problemas, a gente está dando um enfoque na parte de inteligência, que a gente já viu também nessa primeira unidade. A gente vai falar um pouco sobre memória, né? A gente falou um pouco também de memória, mas a gente vai ter uma aula dedicada sobre memória na segunda unidade. E a gente vai falar de motivação, eu também já falei de motivação, e motivação, assim como memória, é um tema para a segunda unidade. Então, vamos focar aqui no que hoje? Aprendizagem em si, né? A gente vai focar um pouquinho dos processos, sabe, de percepção, que eu falei em sala de aula, e a gente vai focar na parte de pensamento e resolução de problemas que a gente viu com inteligência, beleza? Inteligência humana, tá? Só recobrando aqui esse início para vocês se situarem onde a gente está. Então, falando de aprendizagem em si, né, basicamente a gente está pensando no quê, né? Que a aprendizagem, ela, tá certo, da espécie humana, ela se constitui desde que o ser humano, desde que o indivíduo é indivíduo, né, mas assim, dizendo, a gente tem vários contextos na aprendizagem pode ocorrer, né, e a gente pode pensar assim, de idade. Tá? E a gente tem os contextos informais de aprendizagem, pensa todos os elementos sociais, que é quando o ser humano está, assim, a maior parte do tempo, né? A gente não vive a maior parte do tempo na escola, ele vive a maior parte do tempo em diferentes instâncias do mundo social, tá? E essas diferentes instâncias vão produzir diferentes aprendizagens a partir de vários elementos, tá certo? A aprendizagem é sempre diversificada e contínua, né? A gente tem sempre um processo ao longo da vida toda, né? Que a qualquer mudança relativa permanente no comportamento advinda do treino ou da experiência, e lembra que o desenvolvimento é como e por que as pessoas mudam e como e por que as pessoas ficam relativamente estáveis em diferentes períodos do seu ciclo de vida, tá? São 2 definições que a gente trabalhou em sala de aula, que são importantes para essa disciplina, tá certo? A gente também tem múltiplas formas de aprendizagem, né? Pensar, se a gente for falar de inteligência, a gente falou de inteligências múltiplas na nossa aula, e a gente tem diferentes estratégias e sistemas de ensino quando a gente vai falar da aprendizagem per si. Então, é só uma introdução para processo, tá? Ao mesmo tempo, eu lembro que eu remarquei muito em sala de aula que há uma diferença muito grande entre o que é infância hoje, concepção de infância hoje, que é um conceito da modernidade, lembrar ali do Felipe Arries, e quanto esse conceito era diferente, por exemplo, na Idade Média. Então, a gente está falando de um conceito que tem uma historicidade. Né? Eu lembro que eu brinquei na aula com vocês de que, se você for numa livraria, você vai achar uma enormidade de livros sobre infância. E que esse conhecimento, esse campo de conhecimento, de saber sobre a infância, não era constituído como tal qual é constituído era constituído, desculpe, em períodos anteriores, nos séculos passados, tá certo? Então, lembrar aqui desse elemento de historicidade em torno da infância. Eu lembro que a gente destacou, eu fiz isso, essa tabelinha, eu desenhei ela toda no quadro para vocês. Então, a tabelinha, se eu for dar um hashtag, fica a dica para a gente pensar as teorias da aprendizagem, principalmente aqui as diferenças entre elas, dá uma olhada nessa tabelinha, tá? Eu tenho ali, ó, 5 grandes coisas. Eu tenho o quê?
luta se é do biológico, do ambiente, tá? E vamos dar um exemplo, né, rapidinho, né? Se a gente for falar do comportamentalismo, né, que está como nome aí na tabela aprendizagem, né? O comportamentalismo, a gente vai ver que é tudo sobre o ambiente, né? Os mecanismos de mudança do comportamento, eles vêm, sabe, da relação ou estímulo-resposta, pareamento, ou das consequências do comportamento, como a gente viu aqui na disciplina. A aprendizagem se dá por estímulos ambientais. Então, o ser humano, ele é o quê? Passivo desse processo, né? Ele é passivo, né? Ele está recebendo estímulos e reagindo a esses estímulos, tá? A gente tem do outro lado ali, que é um processo contínuo, ou seja, nem Skinner, Watson, Mandura falam de estágios de desenvolvimento, estágios de aprendizagem, é um processo contínuo, tá certo? A gente não desvincula totalmente a cultura, né? Porque de onde é que estão vindo esses estímulos da cultura, né? Tá? Mas a gente não dá uma ênfase como por exemplo, o Vygotsky, que vai dar para uma mediação dos processos psicológicos superiores, tá? E a gente, evidentemente, vai ter, assim, falar de diferenças individuais, né? A gente vai falar do seguinte: olha, qualquer criança pode ser treinada diante do ambiente, beleza? Se a gente for fazer um contraste dessa primeira linha com a última linha da coluna, lá, ó, do Freud, né? A psicanálise do Freud, tá certo? A gente vai ter ali, né, que o ambiente é importante, mas também a maturação biológica é importante, tá? Os dois são importantes, tá certo? A gente vai ter um papel ali ativo, né? Ou seja, as crianças estão buscando, né, resolver o quê? Conflitos. Aí tem um ponto interessante, né? Conflitos, a aprendizagem se dá, as mudanças de comportamento, aprendizagem e desenvolvimento se dão pelas mudanças diante dos conflitos, a resolução de conflitos. Exemplozinho bobo, complexo de Édipo ou Electra, tá? Então, você está lá, certo? Tem que resolver essa disputa papai e mamãe do ponto de vista imaginário, simbólico, subjetivo, beleza? É descontínuo, por que é descontínuo? Porque o Freud fala de 5 estágios de desenvolvimento, né? Lembra disso, né? Então, esses estágios, na visão do Freud, né, tá certo? E tem um caloroso debate sobre isso, né? Seriam universais. Por que esses estágios seriam universais? Independentemente da cultura, o sujeito está vivendo, ele passaria por esses elementos subjetivos. De novo, a visão do Freud. Tem muito debate em torno disso, né? Porque o Freud, ele era um clínico, né? Ele não era propriamente um pesquisador, ele não foi nas outras culturas, ele criou uma hipótese de que elas estariam presentes em todas as culturas do qual o ser humano faz parte, tá? E evidentemente, né, você tem ali soluções únicas, a gente está falando de singularidade do processo, são soluções únicas que vão emergir dessa possibilidade, né? A gente fala lá que o complexo de Édipo vai gerar a estrutura de personalidade, mas todo mundo é diferentezinho, né? Todo mundo tem a sua singularidade, né? Tem o seu jeitinho de personalidade. Então, essa resolução dos conflitos vai gerar elementos de extrema singularidade, tá? Então, revisa a tabela, só dei 2 exemplos aqui para fazer um contraste, para que vocês possam ter algumas questões norteadoras no processo, tá? Evidentemente, eu já falei da teoria da aprendizagem, né? Então, tudo é sobre o ambiente, né? Todas as circunstâncias de aprendizagem vão se dar para elementos que são externos, né? A gente fala ali da filogenia, né? Do comportamento de um organismo como produto da seleção natural, né? Sabe? Da espécie. Então, comportamentos que vão sendo úteis, vão sobrevivendo. Exemplo de um comportamento muito útil para o desenvolvimento e aprendizagem. A brincadeira, né? A gente consegue precisar quando é que foi que a brincadeira começou? Não, né? Mas ela está aí na espécie desde sempre, né? Então, elementos ontogênicos, né, do indivíduo, né? A ontogenia está falando do ser, da singularidade do ser. Então, essa relação de estímulos e respostas também vai moldando, vai modelando o comportamento. Eu vou falar mais à frente do behaviorismo, aí aguenta só um pouquinho aqui na revisão, tá? A gente também tem elementos aí que, teorias que vão falar que é tudo sobre o biológico, né? O Arnold Gesell, tá lá, tudo sobre o biológico, à medida como as pessoas vão desenvolvendo o seu cérebro, né? O seu cérebro vai maturando, as instâncias de desenvolvimento vão acontecendo. Exemplo importantíssimo de maturação do cérebro. 2 exemplos. Andar e falar. Então, assim, é um exemplo importante, né? O Gesell vai falar de marcadores, ele vai colocar todo o processo de aprendizagem, desenvolvimento, a partir dessa maturação e condição biológica, tá? Se a gente for falar do Piaget, do construtivismo, né? Lembra lá que eu desenhei isso também no quadro, né? Construtivismo no sentido de que qual é o mecanismo de mudança do comportamento para o Piaget, tá? Como a gente faz a nossa
forma as nossas estruturas mentais. Então, eu lembro que eu fiz uma frasezinha para ninguém esquecer o Piaget. A criança está construindo ativamente seu mundo. É um processo ativo. O que é que ela está construindo? Novos esquemas. O que é que são novos esquemas? São estruturas mentais. Para que eu construa um esquema, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar de um processo de assimilação, um processo que vai acomodar essa nova ideia, conceito na minha mente, e vou precisar equilibrar essa nova ideia, conceito, com tudo aquilo que eu já, de certa maneira, sei sobre o mundo. E lembrando uma coisa importante aqui, tá? O processo de aprendizagem é conflituoso. Olha o que é que o Piaget fala: assimilação, acomodação, equilibração. Então, a gente vai receber ideias que a gente não... A gente diz assim, opa, pera ainda, isso aí não está certo. É preciso um grau de equilíbrio no processo, tá? E como foco, né, o foco maior do construtivismo do Jean Piaget certo, a construção do conhecimento, evidentemente ele vai dar uma primazia para o cognitivismo, né, para o lado cognitivo. Como é que ele vai demonstrar isso? Que você tem 4 estágios, lembrando aqui, sensório motor, pré-operacional, operacional concreto e, por fim, eu tenho o operacional formal, né, as operações formais. Como há diferenças? O sensório motor, qual é que é as 2 grandes habilidades que a criança tem que ter ali na primeira infância? Né? Andar e falar. Eu lembro que eu destrinchei o sensório motor para vocês no quadro em 6 microespaços, né? Lembrando lá no começo os reflexos, e lá no final como a aquisição da linguagem, como literalmente como se a gente mudasse uma chave na criança, tá certo? E como esses processos ocorrem. Lembra como é que esses processos ocorrem? Tá? O pré-operacional desse chamado linguagem, mas eu tenho uma presença do quê? Do pensamento egocêntrico. É o mundo de acordo com a criança, né? E evidentemente que esse pensamento egocêntrico ele vai progredindo para um grau de utilização do raciocínio lógico, né? Tá? E a gente vai ver esse grau nas operações concretas tomarem forma, como conservação. O elemento de conservação, um exemplozinho bobo, né? Você tem 2 copos, conservação de líquidos. Você tem 2 copos de formato diferentes, mas com a mesma quantidade de água. E a criança consegue perceber que existe a mesma quantidade de água. Ela consegue fazer uma reversibilidade, né, de um copo para o outro, entender, opa, tem a mesma quantidade de água. Tá? Então, são elementos importantes ali na estruturação do pensamento, né, de como a gente está organizando esquemas. E o 4º elemento formal, qual é o grande destaque a partir da adolescência? Né? Qual é o grande destaque ali? A possibilidade da gente ter, né, constituir hipóteses, né, fazer um pensamento hipotético dedutivo, né? Ou seja, uma capacidade enorme de abstração da realidade. E olha que interessante, né? Nós temos, pensa assim, vamos fazer aqui uma ligação psicologia da aprendizagem com psicologia do desenvolvimento, tá? Vamos fazer aqui uma relação. Eu tenho o quê? Quais são as habilidades que eu vou ter ali na adolescência? Pensa do ponto de vista do desenvolvimento. Eu vou ter ali, tá certo? Uma puberdade, né? Que você vai ter dentro da puberdade elementos de questionamento sobre identidade, sobre sexualidade, etc. Eu tenho elementos de questionamento presentes. Eu vou ter muitas vezes um conflito geracional, né? Pensa a relação papai e mamãe, tá certo? Olha quantos elementos que dependem desse grau de abstração para se questionar a realidade. E o quanto a gente precisa ir dando respostas a isso, né? Ativamente construindo novos esquemas sobre a realidade, tá? Então, lembra desse processo aí que é bem importante, né? E a gente vai ter que resolver algumas dessas questões para chegar ali na vida adulta com um formato de ideal de mundo de esquema de mundo na nossa cabeça. Isso significa que não vai mudar para frente, né? Mas que a gente organiza de uma certa maneira, certo? E a gente falou da teoria do processamento de informação, lembra do Atkinson, a aprendizagem se dá pelo desenvolvimento da memória. Tá? A gente falou rapidamente de memória sensorial, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Né? Eu lembro que na aula a gente falou também de amnésia infantil, o quanto dos 0 aos 3 anos, né, a criança não tem um processo ainda de memória explícita, né, de uma memória formatada no sentido, sabe, literal, no sentido dos sentidos, né, de você ter uma compreensão totalmente formada,
A gente tem muito memória implícita, que são as memórias de procedimentos, né? A gente não esquece andar, a gente não esquece, sabe, como a gente movimenta certas coisas, né? É aquela coisa, você entra no carro, já coloca o cinto, você já sabe aquele comportamento, é uma memória implícita. E a gente vai estar discutindo mais sobre a teoria do processamento de informação ainda na segunda unidade, novamente. Teoria histórico-cultural do Vygotsky, né? Qual é o mecanismo de modificação do comportamento, as interações sociais. Essas interações sociais, elas fazem a aprendizagem ocorrer. A aprendizagem, ela se dá pela mediação. Eu lembro que eu falei muito de zona de desenvolvimento proximal, sala de aula como uma zona de desenvolvimento social. E essa mediação, ela é o quê? Dialética. A palavrinha dialética, ou seja, existe um conflito, certo? Existe, sabe, questionamentos do sujeito, e esses questionamentos vão gerar, sabe, através de processos de mediação, uma nova construção. Então, a gente fala da palavra de reconstrução do conhecimento, né? No Vygotsky, né? A gente não fala de construção, a gente fala de reconstrução, porque existem os elementos culturais que são importantes, existem os elementos sociais que são importantes, as demandas sociais e a historicidade, né? Aquilo que veio antes do sujeito. Tá? Então, o Vygotsky ele vai trazer uma noção de cognitivo imbricado com socioemocional, tá certo? Ele fala lá, sentimentos, né? Eles são altamente dependentes dos elementos históricos, culturais e sociais, né? São construções que a gente tem na nossa realidade, que a gente vai também reconstruindo a partir das experiências que a gente tem. E as emoções, por exemplo, embora as emoções elas sejam biologicamente, né, sabe, um elemento de resposta biológica, elas dependem do quê? Elas dependeriam desse ambiente social qual o sujeito vive, né, qual ele está inserido, né? São respostas a isso. Então lembra disso, a gente também a gente falou um pouco do Vygotsky quando a gente falou de inteligência, mas a gente vai voltar a ele depois, tá? Na segunda unidade. Teoria psicanalítica, lembra que a gente falou bastante da teoria psicanalítica, eu falei do complexo de Édipo, de Elantra. Qual que é o mecanismo de mudança do comportamento na psicanálise? Conflito intrapsíquico, gente. É o conflito intrapsíquico que vai gerar aprendizagem, né? A gente passa por uma turbulência enorme, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço da minha vida? E está gerando o que na minha cabeça? Também a aprendizagem. Então, os processos de aprendizagem, os processos psicológicos que se relacionam com a aprendizagem aqui, vão ser constituídos a partir de conflitos. Exemplo mais bobo, mas ao mesmo tempo mais importante de todos, porque forma personalidade, complexo de Édipo. Tá? Então, remarca isso bem na cabecinha de vocês, tá? A gente falou também do humanismo, né? Eu falei do Rogers, né? Da teoria centrada no sujeito, tá? Aí a gente vai falar muito desse processo quando a gente for falar das teorias motivacionais, né? Eu lembro que a gente vai falar do Rogers nas teorias motivacionais, a gente vai voltar a falar do Freud, que a gente já falou, mas vai voltar de novo. Freud de figurinha garantida aqui, a gente vai falar também do Vallon, tá certo? Aí quando a gente for falar de motivação. Então, lembra que é tudo sobre o sujeito, né? Está centrado no sujeito, os elementos motivacionais do sujeito, tá? A gente vai discutir isso mais na frente. Então, seguindo, a gente entrou para a inteligência, tá? Então, a gente viu lá as grandes teorias que falam da aprendizagem, inicialmente, tá certo? A única que eu não citei aqui na introdução, mas vale a pena citar rapidamente, é a Gestalt, né? Eu falei na aula presencialmente qual que é o mecanismo de mudança do comportamento para a Gestalt, gente, né? É a percepção. Entre o estímulo e resposta existiria a percepção, tá certo? E a Gestalt fala de leis da percepção, né? A pregnância, né? A gente vai sempre arrumar, sabe, os objetos da realidade de uma determinada forma, né? A melhor forma a ser percebida, né? Daqueles objetos, a gente vai dar um grau de totalidade aquilo que está sendo mostrado para a gente na realidade, né? Pequenas peças vão se juntar e formar uma totalidade, tá? E como é que se dá a aprendizagem para Gestalt? Rapidamente, antes de falar da inteligência, se dá pelos insights, né? Pensa um insight lá, você tem várias situações ocorrendo na sua vida e você mentalmente junta essas situações, opa, eu acho que se eu fizer tal coisa, eu consigo resolver, né? Então, é aprendizagem por insight, tá? Entrando no segundo tópico aqui, né, que é a inteligência, tá, e aprendizagem, né, no sentido de a gente falar do que? A gente falar ali, né, de como a gente vai estar resolvendo
situações, né? A gente está falando aqui, tá, de um processo psicológico centrado, tá, no pensamento, né? Pensa no pensamento como uma capacidade da gente, tá certo? Representar situações sem ser estimulado por nada na realidade, né? Pensa você na rede, tá lá, tem nada lhe estimulando e você está pensando nos acontecidos do último mês, por exemplo, né? Então, assim, o pensamento, em tese, ele poderia acontecer, né, sem essa estimulação do ambiente. Você poderia refletir sobre sua existência sem estar sendo provocado para refletir, né, para isso, tá? Então, se eu for pegar essa noção básica do pensamento, a gente vai ver que a gente tem graus, né, de complexidade em torno desse pensamento, que é justamente quando a gente fala de inteligência. Né? Como é que o ser humano resolve situações que são problemáticas e desafiadoras utilizando esses elementos que a gente chama de pensamento, tá? A gente falou de inteligência como a capacidade de juntar, unir, enlaçar, tá certo? Como uma capacidade de conhecer, entender a realidade, entender o ser, entender o domínio, sabe? Como a gente vai transformando nossa existência, né? E ela, evidentemente, né, se a gente for pensar, é uma parte importante da vida humana, haja vista que todos nós passamos por um processo de humanização chamado educação, né? A educação, ela serve também como um processo para a gente refletir a nossa própria condição sobre o mundo, transformar a nossa própria condição sobre o mundo e tentar conseguir constantemente fazer uma evolução. A gente falou de 5 teorias, né? 5 grandes teorias, as tradicionais, né? No começo da psicologia tida como científica, tá certo? A gente falou das teorias interacionistas, né? Basicamente ali a gente falou, tá, do Piaget e Vygotsky novamente. A gente falou das inteligências múltiplas, né? Pensando no modelo binário e não binário de inteligência, né? Porque lá no começo a gente vai ver o Binet, como é que ele trata o coeficiente de inteligência. E a gente falou do processamento de informação, né? De como a memória tem um papel crucial, né, nesse processo, tá? Sabe, a expansão da memória daria a gente a possibilidade de exercer melhor essa função cognitiva. E a gente falou da inteligência emocional, que, muito embora não seja uma teoria da psicologia per si, né, é uma teoria que tem sido muito debatida, digamos assim, entre saberes psicológicos. Por quê? Porque há uma curiosidade enorme em torno desse processo chamado emoções, tá? Se a gente for pegar os estudos tradicionais, eu lembrar do Alfred Binet, né? Lembrar do Alfred Binet, tá? De como a gente trouxe esse conhecimento, né? Sabe? A gente importou, vamos colocar assim, né? Vamos lembrar do Sergipano Manuel Bonfim, que a gente debateu em sala de aula, conhecimento que foi trazido, ele foi aluno do Binet, e o que é que o Binet queria, né? A gente está falando aqui no início do século XX, ele queria entender, né, como é que a gente pode quantificar a inteligência, que maneira ele fez isso, pela ideia de idade mental versus idade cronológica, tá certo? Uma criança de 10 anos, né, tirasse nota, sabe, 12, né, sabe, e como idade mental, ela teria ali um QI de 120. Como é que é isso? Eu tenho uma série de situações, problemas no teste que as pessoas têm que resolver, e essas situações, problemas gerariam ali do outro lado um coeficiente de inteligência. Qual que é o problema desse conceito aqui, né? É uma medida, um coeficiente intelectual. E essa medida, né, ela também acaba sendo usada para rotulação, segregação de pessoas, como sendo definidora de futuros, né? Pensa no sistema educacional, a utilização disso para dentro do sistema educacional. A gente também está falando de uma limitação de oportunidades, né? Muitas vezes a gente está falando de limitações de oportunidades, tá? Bom, a gente depois do Binet falou do Spearman, né, que aí começa a se pensar, né, fatores de inteligência, né, o fator de inteligência geral e como esse fator ele vai também possibilitar, né, certo, algumas inteligências do tipo específicas, porque veja, né, eu reduzir toda a capacidade de resolução de problemas do sujeito a um coeficiente, também eu estou reduzindo a potencialidade humana, né? Vai ter pessoas que vão ser muito sagazes em responder certos tipos de demanda do ponto de vista intelectual e vai ter outras pessoas que vão ser super sagazes também em outros tipos de demanda. Então, a gente começou a discutir, né, será que é só um? Será que sabe, não binário esse negócio? Ou será que a gente tem múltiplas formas de conceber esse negócio?
que a gente chama de inteligência. Né? E aí a gente começa a ver, né, com o Tustone, essa definição para aptidões. Né? Em vez de eu falar só de inteligência, a gente começa a falar de aptidões. Né? Ele fala de 7, né, de compreensão verbal, fluência verbal, numérica, espacial, a memória aí, a velocidade de você perceber, a capacidade de você raciocinar. Né? Então, a gente teria conjuntos distintos aqui. Né? Você começa a ter um debate, né, que não seria um único coeficiente. Né? E olha que interessante, né? A gente está tentando ter um coeficiente geral, porque se eu tiver um coeficiente geral, eu consigo classificar as pessoas. Qual é o lado negativo disso? Eu classifico, eu gero o quê? Um processo de segregação, e isso é ruim para a sociedade. E aí começa a se partir para um debate de que, na verdade, não seria um coeficiente, seria múltiplas aptidões, habilidades que eu teria que considerar dentro daquilo que eu estou chamando as possibilidades de resolução de conflito, tá certo? Ainda nesse tema, né, se a gente for pegar o Tordic, veja como o Tordic, lembra do Tordic quando eu falei lá na aula, né, na sala de aula, sobre o comportamentalismo, né, o Tordic, como localizar ele aqui histórico e culturalmente. O Tordic era professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ele foi um dos precursores ali também do comportamentalismo, tá certo? E ele estava interessado no quê? Na relação entre estímulo e resposta, né, fundamentalmente. Mas, ao mesmo tempo, o Tordic teve uma importância enorme para o processo de formação de professores, para o processo de tentativa de reformação social do que é a escola, tá? E o Tordic também trabalhou com essa ideia de inteligência, de que sentido? A inteligência do ponto de vista abstrato, nossa capacidade de pensar verbalmente, simbolicamente, e de lidar com representações simbólicas, né? Porque lembra quando eu falei na aula que o bebê chega no momento que ele começa a representar o objeto na cabeça, né? Você esconde o objeto, mas ele vai lá atrás, né? Tá lá na cabecinha dele, tá certo? Então, eu tenho uma inteligência do ponto de vista mecânico, né? A capacidade de controlar efetivamente seu corpo, manipular objetos, e inteligência do ponto de vista social, é que interessante, né? Como é que eu vou lidar com as pessoas? Como é que eu vou compreender a atuação dessas pessoas do ponto de vista das relações pessoais, tá? Depois a gente saiu dos estudos tradicionais e fomos para os interacionistas, né? Qual que é a grande pergunta do Piaget para o Binet? Porque o Piaget também estudou com o Binet, tá? Não foi só o Manuel Bonfim. Qual era a questão do Piaget? Veja só, o que falta para a pessoa alcançar o grau máximo? A pessoa tem lá 120 QI. O que é que falta para ela alcançar mais? O que ela conseguiria fazer em termos de interação com o mundo para avançar esse processo, né? Em vez de eu só pensar em separar, os mais inteligentes vão ter direito a isso, os menos inteligentes fazem aquilo, em vez de eu só separar e segregar as pessoas em categorias, eu tenho que atuar com as pessoas, né, para que elas alcancem a sua potencialidade, né? Vai romper com essa noção de quantificação e inatismo, né? Você tem tal capacidade, pronto, tchau. Não, você tem possibilidade de desenvolvimento. Lembrando sempre, né? Construção do conhecimento é uma construção conflituosa. O mundo lhe apresenta diferentes ideias. Aí você vai construindo os seus esquemas a partir dessas diferentes ideias, ativamente, né? Você vai construindo esses conhecimentos, tá? Depois a gente falou do Vygotsky novamente, quando a gente falou de inteligência, né? Lembrando aqui, ó, o Vygotsky fala um negocinho chamado processos psicológicos superiores. A inteligência seria uma evolução da espécie humana, tanto do ponto de vista filogenético, a gente vai passando ao longo, sabe, dos milênios aí um avanço, né, da nossa capacidade de resolução de problemas e nossa interação e organização social enquanto sociedade, muito embora que a gente continua vivendo, né, com mazelas como pobreza, violência, etc., tá? E a gente tem do outro lado ali, né, um elemento que é ontogênico do sujeito, né? E como o sujeito se constitui a partir dos elementos históricos, culturais e sociais, das demandas da sociedade. Então, eu tenho ali, né, a linguagem, né? A linguagem é um papel importantíssimo nesse processo. A aquisição da linguagem, não só verbal, mas os símbolos de uma cultura, os elementos históricos de uma cultura que estão presentes no dia a dia de cada pessoa, beleza? Seguindo, a gente falou de inteligência emocional, né? Lembra do Goleman, né? A inteligência emocional hoje é coqueluche em qualquer debate organizacional, né? Tipo assim, a gente tem uma série de situações, problemas, e que a nossa emoção, qualquer tese que nossa emoção teria um papel fundamental no processo de tomada de decisão, tá? O Goldman, desculpe, ele era um ensaísta no New York Times, né? Então ele ganha
uma projeção muito grande com essa teoria, né? O nosso processo de decisão, ele seria um processo fundamentalmente baseado em elementos emocionais. Então, eu tenho ali como eu vou estar lidando com as situações emocionalmente, né? Não seria só um cognitivo para lidar. Eu tenho um problema e diante desse problema eu resolvo esse problema de forma A, forma B, forma C, forma D, beleza? Esse é o elemento cognitivo. Não, eu tenho um elemento emocional, eu tenho um problema nessa situação, como é que eu me sinto em relação a essa situação, quanto esse meu sentimento gera de respostas emocionais, como essas respostas emocionais elas impactam no meu processo de decisão como um todo. Exemplozinho bobo para vocês pensarem, tá? Lembra vocês presos no trânsito, né? Chegando a hora de chegar na faculdade, tá preso no trânsito, e aí você tem, né, um turbilhão de emoções, às vezes, né? Você quer chegar, às vezes a pessoa está ansiosa, às vezes é um dia de prova, etc. E tudo isso faz a gente tomar decisões distintas. E faz a gente tomar diferentes caminhos, tá? Lembra também do Gardner, ele fala lá de múltiplas inteligências, né? Ou seja, novamente, eu tenho uma quantidade enorme ali de possibilidades e a gente, no critério de singularidade, ia combinando, né, esses elementos. Algumas pessoas têm lá uma possibilidade maior do ponto de vista linguístico ou interpessoal, e outras pessoas têm um ponto de vista musical, ou do ponto de vista existencial, né? Você vai combinando isso, né? Não significa dizer que você não teria as outras, né? Mas é um grau de importância que a nossa singularidade, que a constituição do nosso ser vai nos dar, tá? Depois a gente entrou, né, que a gente precisava discutir isso antes da Gestalt, né, que é falar das teorias comportamentais, basicamente, né? Porque eu tenho aqui, quando a gente vai falar a teoria da Gestalt, eu tenho estímulo e resposta, né? E entre o estímulo e a resposta tem um negócio chamado percepção. Então, eu preciso entender esses pareamentos, né, de estímulo e resposta. Né? A gente falou de 7 teóricos, tá certo? Lembrado? 7 teóricos aqui. Vamos lá. Pavlov, Watson, tá certo? Guattari, a gente falou do Tordi, que eu já falei aqui hoje, Hull, a gente falou do Skinner, a gente falou do Bandura. Então, cada um tem coisinhas interessantes aqui. Pavlov, lembra do exemplozinho do cachorrinho, né? O experimento do cachorrinho, que ele estava lá, fez um estímulo incondicionado, né? Que era o sininho, se relacionar com a resposta condicionada, que era a salivação. Né? Ele associou, pareou estímulos e respostas. Né? Lembra que ele fez lá, né? Primeiro ele apresentou o pratinho de comida para o cachorrinho, mediu a salivação, depois ele apresentou o pratinho de comida com o sininho, mediu a salivação, depois ele apresentou só o sininho, mediu a salivação e os níveis foram iguais, né? Ou seja, ele conseguiu parear um estímulo que não tem relação direta com a salivação, lembrando que a salivação é uma resposta incondicionada. O que é uma resposta incondicionada? Você não tem controle sobre ela, né? Certo? Aquela coisa, né? O sujeito treme, lembra do exemplo que eu falei na sala de aula que eu fazia o PET scan? E aí, tipo, tô lá na máquina de PET scan, um frio danado, e o cidadão lá, pare de tremer, né? Como é que eu vou parar de tremer, né? Tá certo? É uma resposta ali incondicionada, né? Sabe? É uma resposta que a gente dá diretamente a um determinado estímulo do ambiente. Agora, não significa dizer que eu não posso associar tremor com outras coisas, né? E o sujeito apresentar esse grau de resposta. A gente falou do Watson, né? O Watson praticamente repetiu o experimento do Pavlov, mas aqui com medo, né? Trazendo medo do ponto de vista infantil. Lembra do pequeno Albert, do experimento do pequeno Albert. Tá? E o pequeno Albert é um experimento clássico na psicologia, né? É a aquisição do medo, clássico, extremamente questionável, né? Um bebê de 9 meses, né? Sendo submetido a situações extremamente estressantes, né? E evidentemente extremamente subjetivas, tá? A gente falou também do Guattari, né? Quando a gente falou ali do hábito, né? Lembra da aprendizagem de tiro e queda, né? Uma ligação total. O primeiro momento ali do pareamento é fundamental. Eu lembro que a gente falou de 3, né? Maneira de eliminar o hábito. A fadiga, né? Que é um sinal até que a resposta original canse, se continuar se repetindo, o sujeito cansa. O limiar, você vai apresentar o estímulo de uma maneira tão
pequena que ele não vai gerar uma resposta, né? E o estímulo incompatível, né? O sujeito apresentar um estímulo numa situação no qual aquele estímulo não pode ser apresentado, né? Pensa nas várias situações sociais que a gente tem. A gente debateu exemplos disso em sala de aula, tá? Inclusive, vários alunos trouxeram exemplos disso, de situações incompatíveis. Lembra dos exemplos dos colegas, tá certo? E a gente falou do Tordic, o Tordic novamente ali, né? 3 leis da aprendizagem a partir dessa lógica de estímulo e resposta. Lei do efeito, né? Lembra lá, né? Sabe? Se a consequência é satisfatória, o que é que vai acontecer? Há uma probabilidade daquele comportamento se repetir. A segunda lei do exercício, né? Ou seja, se você treinar, se você utilizar, se você realizar aquela prática, aquilo vai se tornar, certo? Sabe? Vai se tornar usual no comportamento, tá? E eu tenho uma prontidão, né? Existe uma tendência à ação, tá certo? Essa tendência à ação, ela é como se fosse um set de atitudes e ela vai gerar o que na gente? Uma tentativa uma tentativa de você alcançar uma satisfação com isso. E todas as vezes que isso não é concretizado, você tem a irritação, tá? A gente falou do RU, né? O RU a gente vai ter ali estímulo, resposta. O que é que vai estar dentro do estímulo e resposta? O organismo, porque ele fala do impulso, né? Tá? Ele fala ali, sabe, da privação do sujeito, né? Então eu tenho uma privação que gera em mim uma necessidade de equilibrar, né, de ter uma homeostase nesse processo, e entre esse estímulo e a resposta, eu teria esse impulso do organismo em face à resposta, beleza? E a gente falou do Skinner, tá? Lembra do Skinner, o que é que o Skinner vai falar aqui? Daqui em diante eu estou falando de consequências do comportamento. São consequências do comportamento, tá certo? Então, o foco não seria no momento do estímulo e resposta, mas nas consequências do comportamento. Por quê, gente? Lembra lá da promessa, né, que o Watson faz, né? Me dá 10 crianças e eu vou educar essas 10 crianças e vou transformar pelos estímulos do ambiente essas 10 crianças, médico, advogado, professor, etc. Tá? Aí tem uma perguntinha básica, né? Como é que a gente controla todas as variáveis da realidade? Não é um esforço danado, né? Pensa ali no esforço que você vai fazer para viver num mundo tipo Big Brother o tempo todo. Tá? E do outro lado, o que é que a Skinner faz? Olha, é mais inteligente eu, sabe, reforçar ou punir as consequências do comportamento. E essas consequências do comportamento vão gerar um processo chamado modelagem no comportamento. Exemplos, vamos lá de exemplos aqui. O radar, né? Tá lá o radar, né? Todo mundo mete o pé no freio no radar, né? Sabe? E parece que é instintivo, né? Aquela coisa, já viu de longe que a pessoa já vai diminuindo, né? Porque você tem um processo de modelagem ali, né? Eu tenho algo que vai gerar uma consequência, e essa consequência é desagradável, e automaticamente vai gerando a modelagem, né? O que é que o Estado faz, né? O Estado geralmente coloca os radares em zonas perigosas, onde as pessoas têm uma tendência a acelerar muito. Mas para quê? Para você ter um controle, né, do comportamento. Pelo quê? Pelas todas as variáveis que dão estímulo e resposta? Não, é pelas consequências do comportamento, tá? E, por fim, a gente falou do Bandura, né? O Bandura é um teórico que ele vai emergir ali nos anos 60, ele faz um experimento muito legal, vou descrever aqui para vocês agora, chamado João Bobo. Qual era o experimento do João Bobo, para ficar claro essa aprendizagem por observação? Ele coloca um adulto e uma criança numa salinha, cheia de brinquedo, inclusive o João Bobo. O que é o João Bobo? Aquele boneco inflável que você empurra, ele volta para o lugar, empurra, ele volta para o lugar. E aí o adulto vai lá e, sabe, e dá de porrada no João Bobo. E logo depois ele sai da sala e a criança fica com os brinquedos. E imediatamente, né, eu não me lembro exatamente a porcentagem, mas um número substancial de crianças repetir os mesmos comportamentos do adulto. Então, eles fizeram aquisição, retiveram o modelo, desempenharam o papel e, inclusive, refletiram sobre essas consequências. Depois, isso foi em 62, se não me falha a memória, em 63, o Bandura repetiu o mesmo experimento usando a televisão. Porque note que a televisão nos Estados Unidos estava ganhando ascensão, enorme ascensão nos anos 60, né? No Brasil, essa ascensão ela vai ocorrer majoritariamente a partir dos anos 70, né? Aqui na nossa cidade, Aracaju, a televisão chega basicamente, né, a partir da Copa do Mundo de 70, tá? E aí você tem uma ascensão disso, né?
E o que acontece, né? Vamos pensar que a televisão é um modelo de comportamento, né? E qual que era a tese que o Bandura queria? Veja, até então, as teorias diziam o seguinte, né? Se você observar a violência, esse é um fator que, inclusive, vai retirar de você a necessidade de ver, a necessidade de fazer comportamentos violentos. E a tese do Bandura é justamente o contrário. Olha, se existe esse modelo de observar, se existe a possibilidade de você observar eventos violentos, existe também a possibilidade da pessoa imitar o comportamento. Tá? Então, a observação geraria uma aquisição de comportamento. E a televisão, ele fez o mesmo experimento, mostrando vídeos diferentes para as crianças, né? E o que aconteceu? As crianças imitaram o modelozinho que está lá no videozinho, especialmente aqueles de agressividade, tá certo? E aí o que acontece, né? Quando a gente fala de consequências do comportamento, na visão do Bandura, a gente está falando também no processo de empatia, tá certo? Então, a gente deveria trabalhar os mecanismos da sociedade para que a sociedade se tornasse mais empática, né? A gente não repetir um comportamento ou uma brutalidade de um comportamento sem fazer um processo de reflexão ou sem se engajar, né, nos instrumentos de argumentação que existem na própria sociedade. Tá, gente? Dá uma estudada legal, tá? Era isso que a gente tinha para a primeira unidade e vai com calma e tranquilidade para a prova, que vai dar tudo certo. Qualquer dúvida, me aciona para a gente poder fazer aqui também um bate-papo tranquilo sobre esse processo. Tá bom? Beijão para todos.